Buonasera! Ciao ragazzi! Oggi parleremo dei numeri. Vamos começar aqui. Hoje vamos falar sobre os números em italiano, né? I numeri. I numeri é como a gente diz no plural, os números. Os números. Il numero no singular e i numeri no plural. Por que a gente vai falar sobre os números, né? Por quê? Porque eu tô pensando, né? Eu trouxe os números hoje. Muitas pessoas vieram me pedir os números e pensando sobre isso, né? Não existe comunicação sem a gente saber os números. É quase. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei, antes de criar a live, eu fiquei pensando um dia inteiro se eu conseguia ficar sem usar algum número. Pelo menos nesse dia que eu fiscalizei, ragazzi, eu não consegui. Eu uso os números pelo menos, diariamente para ver as horas. Ou seja, saber os números é uma coisa muito essencial para nossa comunicação, certo? Então, imagina, você consegue imaginar uma vida sem números? Não tem como. E eu não tô falando de matemática, tá, ragazzi? Apesar de que a gente vai ter que fazer umas continhas por aqui hoje. Como é que será que tá? Como tá aí o nível de matemática de vocês? Vamos ver então quais são os números em italiano. Eu dividi aqui em categorias para a gente poder praticar bonitinho e também ficar organizado, porque né, eu gosto de coisas organizadas, você já sabe. Quem não me conhece e não sabe disso, tá sabendo agora. Então vamos lá, vamos começar com i numeri a una cifra. Ripetete com me a casa, una cifra, cifra, cifra é a pronúncia em italiano, mas a ideia é como no português, certo? Uma cifra, ou seja, um numeral só, seria como dizer um algarismo, tá bom? Então nós temos, começando, repitam sempre em casa, né? Eu não tô podendo fiscalizar vocês, mas eu tô confiando que vocês estão praticando. Porque se não praticar, não adianta nada me ver repetindo aqui os números, ensinando para vocês os números, se vocês não praticarem em casa. Não vai adiantar de nada. Então vamos lá, começando. Zero, zero. Olha como se é como se fosse um DZ, né? Zero, zero, zero. Depois eu tenho uno, uno, due, due, il tre, tre, bem aberto, tre. E olha que interessante, né? Eu tava fazendo aqui agora e lembrei. Nós, brasileiros, pelo menos eu, costumo contar os números como um, dois, três. E os italianos, eles começam a contar pelo polegar. Então é uno, due, tre, quattro, cinque e assim por diante. Vocês já sabiam disso, ragazzi? Comenta pra mim se vocês já sabiam. Eu já sei disso já tem um tempo, porém eu sei também que não é todo mundo que sabe. Não é um dite, né? Porque o italiano não tem acento gráfico assim tão comum quanto no português, então fica muito difícil às vezes a gente conseguir entender realmente, como que eu posso dizer, onde que vai estar o acento, né? Então, um estrangeiro como nós, a gente pode olhar e pensar, será que é um dite? Não é um dite. Todo mundo repetindo em casa, então. Undite, undite, undite. O acento, então, vai lá pro início. Undite. Então, olha, nós temos o undite, undite, então, que é o número 11, undite, o acento lá no início. Mesma coisa vai acontecer com o dodici, o dodici. Esse sufixo dite, né, vem de diete, que é o número 10. Então, undite seria 10 mais 1, ou 1 mais 10, né, se a gente fosse colocar na ordem que é escrito. O tredici é o 3 mais o 10, tredici. O quattordici, 14. Olha só, então tem o QA, que eu vou falar quá, sempre quá. Já com a minha consoante dupla ali, a primeira parte, que é o primeiro T, quat, quat. Depois eu tenho a sílaba torra, torra, e o meu sufixo dite novamente. Então, quattordici, quattordici.
O acento então vai no tor. 14, 14. 15. Então vocês estão vendo o acento sempre no início, né? 15, 15. E o que eu joguei hoje, que eu vi que não hoje, essa semana, lá no quiz eu vi que muita gente errou, que foi o número 16. Olha só, 16 era até um termo usado antigamente. E eu acredito que se você disser 16, talvez o italiano te entenda. Mas a forma correta de se dizer o número 16 é dizendo 16. 16. E da mesma forma que todos os outros 5 números antes, a gente põe um acento no início. 16. Então vamos lá, todo mundo junto mais uma vez pra gente praticar agora que a gente tá no embalo desse acento? Então, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Depois eu também vou ter o 17, 17, 18, 18. Então, vocês estão vendo, eu não vou dizer 18, 18. Eu vou dizer 18. Por que isso, Bela? Porque eu não vou repetir ali as minhas duas vogais. Na verdade, senão ficariam 3 vogais, né? Senão ficaria I, A, O. Ficaria 3 vogais juntas, seria bem confuso de se dizer. Então, para a gente economizar, a gente tira esse A e já emenda com a próxima vogal. 18, 18, 18. E no caso do 19, a gente tem que lembrar de raddoppiare la N. A gente tem que colocar uma consonante doppia. Dobramos a letra N. 19, 19. Va bene? Bela, por que você não colocou o 10 anteriormente? Porque ele entrou nessa categoria aqui, que são numeri a 2 cifre com uno zero. Então, são os números com 2 algarismos, mas que terminam com o zero. Ou seja, a gente chama esse número de dezenas, né, aqui no português. Então, eu vou ter a primeira dezena, em italiano a gente diz dieci. Dieci. Essa palavrinha, ragazzi, eu vou até fazer depois um pílula de pronúncia dela, porque as pessoas têm bastante dificuldade para pronunciar dieci. E por que a gente encontra essa dificuldade? Primeiro, porque a gente tem o som di em italiano, que para muita gente aqui do português, aqui no Brasil, a gente vai falar di. Seguido de um CI, uma sílaba CI, que em italiano tem o som de ti. Ti. Então, pra gente acabar falando dieci, ou jesse, não sei, é um pulo. Então, vamos praticar aqui todo mundo junto. Dieci, dieci, dieci. Va bene? Dieci. Depois do dieci, a gente também vai ter o venti. 20. Acho que a gente inverte a ordem, né? No português é 20. 20. Em italiano, 20. 20, não 20. 20. Interessante, porque nas outras palavrinhas eu destaquei ali, né? Os outros, as letrinhas diferentes. Na verdade, o 30, agora 30 é 30. 30. O 40, tira esse T também. Em português é diciamo 40. Em italiano, 40. Sem letra T. 40, 40, 40. Como se fosse 40. E essa regrinha de virar A vai se repetir daí pra frente. Então, eu tenho 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 80, 90. Bem aberto, tá bom? Pode parecer estranho no início quando a gente fala, mas depois fica muito mais simples. E agora, como que a gente forma os outros números, né? Aí que começa a parte da matemática que eu falei pra vocês. Adesso facciamo l'addizione. Cos'è un'addizione? Addizione é uma soma, uma adição.
e basicamente fazemos no italiano como a gente faz no português. Então, se eu quero dizer o número 27, eu preciso somar a dezena 20 mais o algarismo 7. Então, 27, 27. No italiano, mesma coisa. Então, eu vou ter 20 più de somma addizione. Em italiano, a gente chama de più. 20 più 5, então vai dar 25. 25. Mas, Isabela, no português a gente não diz 25. Exatamente. No português a gente separa tudo bonitinho, né? No italiano, a gente não vai usar esse conectivo e, não usamos e, mas escrevemos as palavras juntas. Então, você vê que a gente não escreve 25. É 25. É 25. E não é 25. É 25. Tudo junto. Mesma coisa quando eu tiver o 40 più 7. Então, eu vou ter 47. 47. Ou quando eu tiver o 60 più 9. 69. 69. E quando eu tiver il 70 più il 4, 74. 74. Muito, muito simples, até quem não sabe somar. Até quem não é bom em matemática, né? Nesse caso, consegue. Se vocês forem olhar, ragazzi, o fato de não ter um conectivo e escrever as palavras tudo junto facilita. Mas a gente tem que acostumar a ver uns números muito estranhos, grandíssimos escritos. E às vezes pode ser um pouco assustador. Olha só, attenzione, esse é um ponto muito importante. I numeri che sono 1 e 8 cominciano per vocale. Dos 9 algarismos iniciais que nós vimos, né, tirando o zero, ou também contando o zero, né, então seriam 10. Só temos duas palavras, dois números que começam com vogal. Número 8, 1, o 1 e 8. Quando eu tiver esses números, então vocês viram lá quando eu mostrei o 18 para vocês, né? Quando eu tiver um número assim, que começa com a vogal, eu não vou... eu preciso apagar a minha vogal anterior para eu não ter um juntamento de vogais que vai fazer a minha fala ficar um pouco travada. Então, em vez de dizer 21, olha só, 21, 21, 21, 21, 28, 28, não, 28. Isso vai deixar a sua fala muito mais fluida, né? Então, é por isso que o italiano pensou nesse truque, digamos assim. Então, eu tenho 20 più 1, 21, não 21. 30 più 8, 38, 38 e não 38. 60 più 1, 61, 61, 61 e não 61. Va benissimo? Vamos lá, passando para outros números, né? Porque aqui não acaba. Agora a gente vai ver i numeri a tre cifre, então agora são 3 algarismos com 2 zeros. Como assim? Muito fácil, então nós vimos o que tinha um zero só, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E se a gente adiciona um zero, vira o quê? Agora vira uma centena, certo? No português a gente diz centena. Então vamos lá, vamos passar para os números com 2 zeri. Então, como eu falei para vocês, são as nossas centenas, certo? Faz sentido, então, se o número 100 é 100, todos os outros vão ter um 100 também. Só que eu preciso identificar antes qual é essas centenas, né? Se é uma só, então é 100, 100. Não é um nocento, tá bom? É só 100. Agora, se eu tenho duas ou mais, 200, 300, 400, 500, que é o nome do carro da Fiat, né? 600, 600,
700, 700, 800, 800 e per finire 900, 900. E observando, mais uma vez, eu chamar a atenção para vocês, né, nesse detalhe, escrito junto. Então, eu não vou escrever 200, 200, 200, 300, 400 e assim por diante. Adicione, como faz? A primeira parte foi tranquila, né? Foi tranquila. Essa também vai ser, tá bom? Porque agora a gente vai somar centenas às dezenas, aos algarismos solitários lá, que agora eu esqueci como é que a gente chama eles. É o quê? Não lembro, gente. O que vem antes de dezena. É isso aí, números isolados. Então nós temos, ó, il 100 più 50 più 4 vai se tornar em italiano il número 154. Em português, 154. Tudo separado. Pra quê, né? Vamos economizar. Tira esse Zé e escreve tudo junto. 154. 154. Mesma coisa. Unidade. Ai, gente, obrigada. O Gabriel e a Rose. Ai, Rose, você que me salvou. A Rose, gente. A Rose é minha aluna e é professora de matemática. Então ela me salvou e tô acreditando nela e tenho certeza que tá certo. É unidade mesmo. Eu não lembrava unidade, Rose. Você deve estar rindo da minha cara falando de números isolados, né? Mas vamos lá, ó. Depois eu botei 300, 300 più 20 più 5, que vai virar em italiano, então, 325. 325, 325, 325. Então, 25. 300, ó, 325, né? Já ia inventar uma coisa aqui em português que nem existe. Unidade, unidade. Era essa a palavra que eu tava procurando. Se tiver dúvida, podem escrever aí, ragazzi. Vamos lá, pro próximo. 700, 700 più 90 più 8. 700 più 90 più 8. Então, 700 mais 90 mais 8. 798. 798. Repitam aí em casa. 798. Tudo escrito junto, sem o conectivo E. 798. Observa aí, ó, como é um número com 8, o que a gente faz? Emenda. Então, não vai ser 98, vai ser 98. 500, a gente viu o nome do carro. 40 più 7. 547. Tudo escrito juntinho. 547. 547. Posso passar? Vou passar para os próximos, hein? Porque agora a gente tem números de 4 algarismos com 3 zeros. Então, que pra gente são os milhares. Milhares, né? Milhares. Então, vamos lá. O primeiro, eu coloquei em destaque para vocês observarem. Isso eu sempre repito para os meus alunos. Vou repetir aqui para vocês. Quando eu tenho apenas um 1000, eu digo mille. Uno mille. Lembra do carro da Fiat? Uno mille, uno mille. Partiu de 2 para cima, esse mille vai virar milla, ragazzi. E olha só, a dupla L, então some esse 2 L's que eu tinha e eu vou economizar na letra L, vai ser uma L só. Então eu vou dizer uno mille, mas eu vou dizer 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 e 9000. Então, partiu de 2 para cima, milla. Um só, uno mille.
Como que a gente vai, então, fazer a adição dos nomes? Tchau! Como vai ser a adição agora a partir do mille, né? Então, eu vou ter mille più 900 più 40 più 5. E aí, como é que eu vou ter, então? 1945. Não coube nem tudo na mesma linha, eu tive que descer a linha, olha só. 1945. Isabela, você tá brincando que os italianos escrevem isso tudo? Escreve isso tudo junto, sem o E. Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi. Então, lembrando que a partir do 2, então vira 2000, né? Então agora eu não digo mais mille. Então esse número aqui que eu tenho, 2018, que foi há 3 anos, né? 2018, escrevo tudo junto, 2018, sem conectivo E, tudo juntinho. Depois eu tenho 5000. Então tem 5000, falei para vocês, partiu do 2 vira milla, não é mille mais. Então 5000 più 30 più 5, 5035. 5035. 5035. E eu coloquei um bônus que é o ano que a gente está vivendo, que é il 2000 più 20 più 1, 2021. Então, se o italiano pergunta o ano, 2021, 2021. Ou 2020 parte 2, você que decide, né? Parece que 2020 não terminou, né, gente? Enquanto o corona não sai, vamos lá. Altri numeri, estamos chegando agora à reta final. Vocês estão com alguma dúvida? Grazie mille, quando a gente diz grazie mille é justamente 1000 obrigadas. Grazie mille, 1000 obrigadas, né? Então a gente não diz grazie mille, né? Porque se não são 2000 obrigadas. 2000 obrigadas, ou mais, enfim. Vamos voltar aqui para altri numeri. Quais são outros números que nós precisamos ver, né? Então aqui ainda tem alguns outros exemplos, né? 1000 più 900 più 40 più 5, 1945, 2018. Não sei porque que eu repeti agora o 2018, ragazzi, ou 5035, mas enfim. Tá aí, dei uma repetida nos números. Não tem problema, vocês vão repetir em casa de novo. Então, a partir, então, depois dos milhares, eu vou ter il milione. No português eu tenho 1 milhão também. Em italiano diciamo milione, milione. No português, LH, em italiano, LI, milione. Eu tenho mais de 2 ou de 2 acima, milioni com la I, perché é plural, obviamente. E essa é uma coisa assim que se vocês não sabem, vocês precisam escrever, pelo amor de Deus, tenham isso anotado. Por quê? Em português, do milhão a gente passa para o bilhão. Então é 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão e assim por diante. No italiano, antes de chegar ao bilhone, a gente passa pelo miliardo. O miliardo em italiano é o que é o bilhão para o português. Então, quando o italiano diz um bilhardo, ele está querendo dizer 1 trilhão. Se ele diz 1 trilhardo, ele quer dizer 1 quadrilhão. E assim por diante. Então, quando eu tenho aqui 1 milhardo, eu quero dizer 1 bilhão. 2 miliardi, porque eu passo para o plural, miliardi, então são 2 bilhões. E eu não coloquei mais exemplos porque a regra toda se repete, então sempre escrevendo os números juntos. Então, 1 miliardo, 300 mil, não sei, não consigo nem pensar em um número tão grande assim. Passou do milhão para mim já já fica um número muito absurdo, ragazzi. Então, olha, ragazzi, então quero agradecer muito a todos vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem escrever aqui. Vocês podem escrever para mim também lá no próprio Instagram, que eu sempre respondo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, não precisa ser só sobre os números.
Bacione a tutti, ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.